O elevador do subsolo. Trabalhei como segurança noturno em um shopping no centro da cidade por quase 10 anos. Sempre considerei aquele trabalho um alívio. Pouca gente circulando, apenas algumas faxineiras, alguns lojistas atrasados. E eu podia passar a noite inteira caminhando pelos corredores iluminados, ouvindo o barulho dos meus próprios passos ecoando no piso de mármore. Mas em 2023, pouco antes de pedir demissão, algo aconteceu que nunca consegui esquecer. Algo que destruiu minha paz e me fez evitar qualquer elevador pelo resto da vida. Era uma terça-feira de madrugada. A limpeza havia acabado mais cedo e eu estava sozinho fazendo rondas. Passei pelo elevador de serviço, aquele que levava cargas e funcionários aos andares subterrâneos. O shopping tinha oficialmente 2 subsolos, um destinado ao estacionamento, outro às docas de carga. Enquanto conferia o painel do elevador, notei algo estranho. O botão marcado como -3 estava ligeiramente gasto, como se tivesse sido muito usado. Parei. Nunca ouvira falar de um terceiro subsolo. No manual de emergências que recebi quando fui contratado, constavam apenas o térreo, os 2 andares comerciais e os 2 subterrâneos. Nada além disso. Achei que fosse algum erro de fábrica no painel, mas a curiosidade me corroeu. Pressionei o botão. O elevador tremeu, como se engasgasse, e as luzes piscavam dentro da cabine. O som metálico dos cabos tensionando foi mais pesado do que o normal. Ele desceu mais do que deveria. Quando finalmente parou, um ding abafado ecoou, e as portas se abriram diante de um corredor mal iluminado. O ar era úmido, cheirava a poeira e ferrugem. A iluminação vinha de lâmpadas fluorescentes que piscavam como se estivessem à beira de apagar. À frente, havia um corredor comprido, com vitrines de lojas fechadas. Mas eram estranhas. Os letreiros tinham fontes antiquadas, e as vitrines exibiam mercadorias que pareciam pertencer a décadas atrás. Uma loja de roupas mostrava vestidos dos anos 70, cobertos de poeira. Outra vendia rádios enormes, televisores de tubo e discos de vinil. As placas estavam desbotadas, algumas letras caídas. A sensação era de que eu havia entrado em um shopping abandonado dentro do shopping. A cada passo o eco parecia se multiplicar, como se o corredor fosse infinito. Virei a cabeça para trás para me assegurar de que o elevador ainda estava ali. E ele estava, parado com as portas abertas, iluminado. A única saída visível. Continuei andando. O silêncio era sufocante, mas não absoluto. De vez em quando, eu ouvia um arrastar de algo pesado, distante, reverberando pelo chão. Pensei que fosse o encanamento ou algum carro passando lá em cima, mas logo percebi que era dentro do corredor. Os manequins nas vitrines pareciam me acompanhar com os olhos. Um deles, com terno cinza, tinha a cabeça levemente virada na última vez que olhei. O coração batia acelerado, mas não consegui parar. Era como se o lugar me puxasse mais fundo. Passei por uma antiga praça de alimentação. Mesas de ferro enferrujadas, cadeiras tombadas, cartazes rasgados anunciando refrigerantes extintos há décadas. Foi ali que percebi algo impossível. No chão, havia uma marca de sapato recente, impressa na poeira. A respiração ficou curta. Eu sabia que não estava sozinho. Foi quando ouvi um barulho ritmado, como passos pesados, mas arrastados, vindo de algum ponto no corredor. O som se aproximava lentamente, como se algo se divertisse em anunciar sua presença. Corri de volta em direção ao elevador. As vitrines passaram embaçadas ao meu lado. Quando finalmente o avistei, percebi o horror. As portas estavam fechadas. Apertei o botão batendo no metal, mas ele não respondia. Olhei para trás. No fim do corredor, algo se movia. Era uma figura alta, impossível de definir com clareza. Sombras se contorciam em torno dela, como se a luz se recusasse a revelar sua forma. Só lembro dos olhos, 2 círculos pálidos, fosforescentes, fixos em mim. A coisa parou por alguns segundos, depois inclinou a cabeça como um animal curioso. Em seguida começou a andar na minha direção, cada passo ecoando como ferro arranhando pedra. O pânico tomou conta. Apertei o botão freneticamente, murmurando preces. Finalmente as portas se abriram com um gemido metálico. Entrei correndo e esmaguei o botão do térreo. O elevador fechou as portas lentamente, quase preguiçosamente, como se quisesse me castigar. Pela fresta que restava, vi a sombra acelerando, braços longos se esticando em minha direção. No último instante, as portas se fecharam. O elevador subiu com um tranco, fazendo meu corpo quase desabar. As luzes falharam, e por um segundo pensei que ele pararia no andar errado. Mas não.
Quando abriu novamente, estava no térreo, iluminado, vazio, normal. Mas eu não estava. Minhas pernas tremiam tanto que mal consegui sair da cabine. Apoiei-me na parede de azulejos brancos, tentando controlar a respiração. Tudo em mim dizia para correr até a saída de emergência, atravessar o estacionamento e nunca mais voltar. Mas havia algo errado, muito errado. O shopping estava silencioso demais. Mesmo de madrugada, sempre havia algum ruído. O zumbido constante do ar-condicionado, o ranger distante dos dutos, o estalo da estrutura metálica. Naquele momento, nada. Apenas silêncio absoluto. Dei alguns passos pelo corredor e senti um arrepio rastejar pela espinha. As lojas estavam diferentes. As vitrines não mostravam as roupas modernas, os eletrônicos novos ou os cartazes luminosos que eu via todas as noites. Em vez disso, vi roupas antigas, televisores de tubo, manequins empoeirados, as mesmas coisas que eu tinha visto lá embaixo. Era como se o andar do subsolo tivesse subido comigo. Parei diante de uma vitrine. Um vestido amarelo dos anos 60 estava exposto, mas o que me fez gelar o sangue não foi a peça de roupa, e sim o vidro empoeirado. Meu reflexo estava borrado, distorcido. Minha boca parecia esticada em um sorriso que eu não fazia. Meus olhos estavam esbranquiçados, iguais aos da coisa que eu havia visto no corredor. Dei um passo para trás, quase tropeçando. Quando olhei novamente, o reflexo voltou ao normal. Era só eu apavorado, suado, com a lanterna trêmula na mão. Ou talvez fosse isso que o reflexo queria que eu acreditasse. Corri até a saída principal. As portas automáticas estavam fechadas, trancadas. Forcei, bati, chutei, mas não cederam. O painel eletrônico estava morto. Peguei o rádio para chamar ajuda, mas só havia um chiado grosso, intermitente, como uma respiração ofegante do outro lado. Foi então que ouvi de novo. Ding. O som do elevador, atrás de mim. Virei devagar. Lá estava ele, no final do corredor. Portas abertas, luz amarelada convidativa. O painel brilhava, mostrando o andar -3. E dentro da cabine, marcas de pegadas na poeira levavam para dentro da escuridão. De dentro do elevador um som surgiu. Não era bem uma voz, mas um sussurro múltiplo, como se dezenas de bocas falassem ao mesmo tempo em idiomas que eu não entendia. Ainda assim, havia uma mensagem clara, enfiada no meu cérebro. Volte. Tentei resistir. Tentei correr para outra saída, mas cada corredor que eu tomava terminava de novo em frente ao elevador. Não importava por onde eu fosse, acabava de frente para aquelas portas abertas. Os sussurros foram se tornando gritos abafados, palavras arranhando a minha mente. O ar ficou pesado e eu mal conseguia respirar. Naquele instante compreendi. O elevador não era apenas uma máquina, era uma boca, e eu já estava no seu estômago. Entrei. Não porque queria, mas porque não havia alternativa. As portas se fecharam sozinhas, com violência. O botão do térreo nem sequer existia mais. Só o -3 pulsava em vermelho. O elevador começou a descer. Mais fundo, e mais fundo. Muito além de onde deveria existir qualquer fundação. O painel tremia, as paredes rangiam, e eu sabia que não estava indo para um andar, mas para um lugar que nunca deveria ser alcançado. As luzes se apagaram. Fiquei na escuridão completa, ouvindo apenas o som da máquina descendo eternamente, até que não havia mais som algum. E então as portas se abriram. Não havia corredor. Não havia vitrines. Havia apenas um vazio infinito, iluminado por lâmpadas penduradas que flutuavam no ar, sem teto ou paredes para sustentá-las. O chão era um mosaico de vitrines quebradas, manequins tortos, mesas de ferro retorcidas. E no centro desse espaço impossível, a coisa me esperava. Agora eu podia vê-la melhor, não tinha forma fixa. Seu corpo parecia feito de vitrines partidas, braços que terminavam em cabos de aço, um rosto composto por dezenas de manequins amontoados, todos sorrindo. No meio, 2 olhos pálidos e fosforescentes, queimando no escuro. Ela se inclinou para a frente como antes, e eu compreendi qual era o destino de todos que desciam até ali. Nunca mais acordei no térreo. O shopping continua aberto, funcionando como se nada tivesse acontecido. Mas às vezes um funcionário desaparece. Às vezes um cliente entra no elevador de serviço e nunca mais é visto. E eu estou aqui, preso no subsolo sem fim, caminhando entre vitrines empoeiradas, ouvindo passos atrás de mim. Se algum dia você estiver em um shopping tarde da noite e ver no painel de serviço um botão estranho, gasto, marcado como -3, não o pressione. Porque se pressionar, mais cedo ou mais tarde vai me encontrar. E eu já não sou mais eu.
Sou só mais uma parte daquilo que vive aqui embaixo. Esperando. Ding.